Continuando com o nosso curso de Projeto e Desenvolvimento de Algoritmos, a nossa próxima aula, essa aula de agora, será sobre variáveis. Nessa aula, nós vamos ver os objetivos da aula, vamos fazer uma pequena introdução sobre o que são variáveis, vamos falar sobre quais são os modelos de memória, o modelo de memória do computador, como é que a gente deve enxergar a memória do computador. Nós vamos falar como é que nesta memória são armazenados os dados numéricos, tanto inteiros quanto reais. Depois nós vamos falar como são armazenados os dados literais e, por último, como são armazenados os dados lógicos. E para finalizar a aula, nós vamos falar um pouco para vocês como é que nós vamos representar as variáveis, como é que vão ser dados nomes a essas variáveis. Também há regras para esses nomes. Bom, então o objetivo dessa aula, os objetivos são apresentar o modelo de memória do computador. É importante que a gente tenha na nossa cabeça sempre como é que o computador enxerga essa memória, como é que ele trabalha com essa memória. Depois nós vamos mostrar como é que os diversos tipos de dados são armazenados. O último objetivo, nós vamos apresentar o conceito de variável e qual é a sua utilidade na hora de escrever os nossos algoritmos. Para que serve uma variável? Bom, a memória do computador, ela é um conjunto ordenado de células, onde nessa célula você pode armazenar números zeros e uns, os bits. Cada célula dessa ela vai ser identificada, ela vai ter um endereço, que a gente chama de um endereço. A unidade mínima de informação nessa célula, como a gente já falou, são os valores 0 e 1, os bits. Normalmente, na memória do computador, eles juntam 8 bits e formam o que a gente costuma chamar de um byte. Então, um byte são 8 bits. Se você juntar 4 desses bytes, por exemplo, conjunto de 32 bits, você tem o que a gente chama de palavra de memória. Então, a memória ela é conjunto de bits que se juntam e formam bytes. Esses bytes se juntam e formam a palavra. Mais para frente nós vamos mostrar um desenho onde isso vai ficar um pouco mais claro e nós vamos ilustrar isso com outros exemplos. Então aqui temos, para começar, um gráfico, um desenho que mostra uma palavra de memória. A palavra, no caso aqui, ela tem 4 bytes. Cada byte tem um número associado, byte 0, byte 1, byte 2 e byte 3. É importante a gente começar a notar, por exemplo, que os endereços na memória do computador sempre começam de 0. O endereço 0 é contado. É importante ter essa informação na cabeça, porque quando eu falo do byte 3, na verdade eu estou falando do 4º byte, porque aparece lá o byte 0. Agora, apesar da memória ser um conjunto de bits, os computadores não manipulam diretamente o bit individual. Eles endereçam, eles têm endereço, eles conseguem fazer referência ao byte. Quer dizer, a menor unidade que um computador vai manipular, ou que ele vai endereçar, ou que ele vai conseguir apontar, é um byte, que é um conjunto de 8 bits. O que a gente tem que ter na cabeça, a memória do computador é um conjunto de palavras, aqui no desenho mostra para vocês, um conjunto de palavras onde, dependendo do tamanho da memória do computador, eu vou ter 2 elevado a n menos 1 palavras. Esse n vai depender do dinheiro que eu tiver para comprar memória para o meu computador. Cada palavra dessa, ela tem 4 bytes. Então, na altura, na memória, nesse desenho, nesse retângulo, vocês veem, a altura é o número de palavras da memória. Quer dizer, um computador 128 megabytes. Então, ele tem um conjunto de palavras. E a largura é a quantidade de bytes ou bits que cada palavra tem. Então, a altura é a quantidade de palavras e a largura é a quantidade de bits de cada palavra. Observa, novamente, eu vou reforçar essa ideia, que é importante, que assim como o byte começa byte 0, 1, 2, 3, 4, palavra também começa com 0. Então, palavra 0, palavra 1, palavra 2. Então, a palavra 2 é a terceira palavra da memória.
Se a gente quiser facilitar esse raciocínio, a gente podia pensar o seguinte: cada byte é como se fosse uma casa. Se você juntasse várias casas, você poderia formar uma vila de casas. Então a gente pode imaginar que a memória é como se fosse uma rua, só que essa rua, em vez de ter casa, ela tivesse vilas. Então é uma rua de vilas. Então vamos supor uma coisa simples aqui. Eu tenho uma rua, que seria a minha memória. Essa memória tem 5 palavras. Então, uma rua com 5 vilas. Cada vila dessa rua, quer dizer, cada palavra, ela tem 4 casas, ou 4 bytes. Olha o desenho a seguir para ver se a gente consegue esclarecer um pouco mais. Então, aqui é como se eu tivesse na horizontal, em 4 casas, e essas 4 casas formam uma vila. Na vertical, eu tenho a rua. Eu tenho 5 vilas que compõem a minha rua. Então, eu tenho 4 casas por vila. Juntando as 5 vilas, eu formei a minha rua. Isso é como se fosse a minha memória, onde cada casa dessas corresponde a um byte. Cada 4 casas que formariam a vila seria a palavra. E a rua inteira é minha memória. Quando eu endereço, quando eu quero chegar numa casa, eu posso tanto dizer assim, que eu moro na casa 2 da vila 1. O que significa isso? Vila 1 seria a palavra 1, casa 2, o byte 2 da palavra 1. Ou então eu posso dizer o seguinte, que eu moro na casa 6. Aí eu teria que começar desde o início da rua, contando as casas, até chegar na 6ª casa. Então, eu posso tanto endereçar a minha memória falando o byte dentro de uma palavra, ou então eu posso falar um byte direto. Então, eu posso dar o endereço da minha casa direto, 6ª casa, ou eu posso dizer que eu moro na 2ª casa da 2ª vila. Uma coisa interessante, vocês vão entender agora por que começa sempre em 0. Observem o seguinte, eu tenho os endereços de casa que eles vão de 0 até 19, são 20 casas. E eu tenho 5 vilas, então os endereços vão de 0 a 4. 5 vilas de 0 a 4. Quando eu digo casa 6, ou eu digo casa 2 da vila 1, percebam o seguinte, se cada vila tem 4 casas, dividindo 6 por 4, né? A minha casa é a casa 6. Se cada vila tem 4 casas, eu tenho 1 com o resto 2. Significa que eu moro na vila 1, casa 2, direto. Se eu começasse a contar do 1, essa conta não daria certo. O fato de eu começar a contar do 0 me garante que sempre que eu divido a minha casa 6 pelo número de casas por vila, no caso de 1 com o resto 2, dá certinho a casa e a vila que eu tenho que procurar. Mesmo contando com casa 0, vila 0, não tem importância nenhuma, dá certo. Por isso é que em computação sempre se começa do 0, porque essas contas ficam mais fáceis. Bom, esse seria o modelo de memória. Um exemplo aqui mais prático, né, do que a gente costuma falar com quem mexe em computação. Eu tenho uma memória de 128 megabytes no meu computador. Isso é uma memória típica de hoje em dia. 128 megabytes corresponde ao quê? Olha só, uma conta aqui um pouquinho complicada, mas que vale a pena a gente seguir passo a passo. Mega, em computação, a gente já viu isso numa aula anterior, corresponde a 2 elevado a 20 bytes. Se quiser fazer a conta, pode fazer, vai dar um bocado de bytes. 2 elevado a 20 bytes. Se a memória tem 128 desses megabytes, 128, se eu fizer as contas, corresponde a 2 elevado a 7. Vejam que o computador sempre trabalha na base 2. Eu aqui não tenho 10 elevado a nada, sempre 2 elevado a 7. Então aqui tenho 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 20. Isso aí dá o meu total de bytes da minha memória. Se eu fizer as contas e tal, eu vou observar que eu tenho
1.048.576 bytes. Agora, uma coisa interessante que eu posso tirar dessa conta também é o seguinte: se eu quiser dar um endereço para cada um desses bytes, é como se eu quisesse dar um CEP para cada casa da minha vila, eu preciso de 27 bits. Por que 27 bits? Porque para os 128 primeiros, eu preciso de 7. 2 elevado a 7 dá 28. E para fazer o mega, 20. 2 elevado a 20. Então, para eu conseguir dizer para cada casa qual é o endereço dela, eu preciso de 27 bits. 27 bits. Esse seria o endereço da memória. É como se eu precisasse 27 algarismos de zeros e uns para poder escrever o CEP de cada casa. Isso é que essa conta diz para a gente. 27 bits significa que eu tenho 27 algarismos de tipo 01 para dar o CEP de cada casa da minha vila. Se eu tivesse 128 mega casas. Bom, uma coisa também que dá para a gente falar é o seguinte: se cada palavra de memória tem 4 bytes e eu tenho 128 megabytes, eu tenho 128 dividido por 4 palavras, megapalavras, que dá 32 megapalavras. Mas normalmente na prática a gente costuma falar sempre do byte. Ninguém fala que o computador tem 32 megapalavras. A maioria das pessoas fala de computadores em termos de bytes. Então é isso que vocês vão ouvir sempre na prática. Bom. Agora, e como é que a gente pode fazer uma relação entre bits e dados, né? Como é que eu agora quero pegar essa memória que tem 32 bits de largura e 4 bytes, e eu quero saber o que eu posso fazer com isso. Que tipo de número? A gente já viu que a gente consegue armazenar número inteiro, já consegue armazenar número real, mas qual será a quantidade de números inteiros que eu posso armazenar? Qual será a quantidade de números reais que eu posso armazenar? Como é que é a forma disso ser armazenado, né? Bom, vamos começar com números inteiros. Os números inteiros, a gente já viu na aula anterior, são os números do tipo menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Esse conjunto tem uma quantidade infinita de números inteiros. Existe uma quantidade de número infinita de números inteiros. Agora, quantos desses números eu consigo armazenar se a minha memória não é infinita, né? Se eu só tenho 32 bits para armazenar cada um dos números inteiros, para armazenar o menos 2, eu vou gastar 32 bits. Para armazenar o número 125, eu vou gastar 32 bits. Qual será o maior número que eu consigo armazenar? A gente já fez essa conta antes, mas agora vale a pena a gente repetir para ficar com mais detalhes. Bom, eu tenho uma palavra com 32 bits, tiro 1 para o sinal, para poder dizer se o número é positivo ou negativo, e aí eu faço a conta, que a gente já fez algumas vezes. Se eu tenho 31 bits, eu vou ter o maior número 2 elevado a 31 menos 1. Aí na transparência fala qual é o maior número que eu posso armazenar. É da ordem de 2 bilhões. Então o maior número que o computador pode armazenar é o número inteiro. Com 32 bits é da ordem de 2 bilhões. Vocês podem estar perguntando, e se eu precisar armazenar números maiores do que isso? Vocês vão ver depois que a gente talvez tenha que lançar mão de outro conjunto, que é o número reais. Mas para número inteiro, o maior número possível é 2 bilhões. É uma limitação dos computadores atuais. Se eu conseguir melhorar a quantidade de bits, em vez de 32 passar para 48, aí eu teria um número maior. Mas no momento, os computadores têm 32 bits. No desenho da última linha, a gente pode ver aí como é que o computador armazena os números inteiros. Aí está representado uma palavra de 32 bits, bit 0 até o bit 31. O bit mais à esquerda, o do bit 31, é reservado para o sinal. Normalmente, o 0 representaria um sinal positivo e o 1 representaria um sinal negativo.
E os outros 31 algarismos binários, do 30 até o 0, são usados pelo computador para guardar o número. Da mesma maneira que a gente, o computador guarda o bit mais significativo à direita e o menos significativo à esquerda. Bom, observar então que a gente não pode armazenar números maiores do que da ordem de 2 bilhões, isso a gente já falou, e se isso for extremamente necessário, a gente não vai usar número inteiro, a gente vai ter que usar uma outra classe de números, que são os números reais, que aí permitem você guardar números maiores do que isso. Ele tem uma outra escala de grandeza, que é a próxima coisa que a gente vai ver. Os números reais, eles também são armazenados em 32 bits. Bom, mas se eles também são armazenados em 32 bits, como é que você consegue armazenar números maiores? É porque eles usam expoentes. É uma notação parecida com a gente quando usa calculadora e o número fica muito grande e aí aparece aquele E elevado a 10. Isso significa que você está representando um número maior. Isso vai ficar mais claro um pouco mais para frente. Aqui, por exemplo, é o que o pessoal costuma chamar de notação científica. Notação científica é essa representação onde você coloca um número real seguido de uma base elevada a um expoente. Por exemplo, se eu quiser representar o número 1,5 vezes 10 a 8, esse é um número enorme. Tem 8 zeros depois da vírgula. Agora, 8 casas decimais depois da vírgula. Agora, o número, a parte real dele é 1,5. A notação científica significa que na calculadora, por exemplo, ou no computador, apareceria a letra E. Esse E daí significa que a base é 10 e que o expoente é 8. Agora, normalmente, essa notação científica implica que o número está normalizado. O que significa número normalizado? Normalizado significa o seguinte, é que antes da vírgula, somente deverá aparecer um algarismo. Então, toda a notação científica, quando você faz conta com os números são enormes, mas sempre serão representados com um número só à esquerda da vírgula. Por exemplo, olha aqui um exemplo. Se você fizer a conta 5 vezes 10 a 8, mais 6 vezes 10 a 8, essa conta daria 11 vezes 10 a 8. No entanto, a calculadora ou o computador não representaria dessa maneira, já que, pela regra, só pode ter uma casa à esquerda da vírgula. Então, ele colocaria como resultado 1,1 vezes 10 a 9. Quer dizer, ele reduz o tamanho da parte real de 11 para 1,1 e aumenta o expoente para 9. Com isso, ele garante que só tem um número à esquerda da vírgula. Essa que é a tal da notação científica, que permite que você consiga representar números que são maiores do que 2 bilhões. Agora, o que acontece é que o número, a parte significativa, tem poucos números, algarismos. O que fica maior é por causa do expoente. O expoente é que representa o número grande. Agora, da mesma maneira que os inteiros, esse conjunto de números reais, ele tem uma quantidade infinita de elementos. Mas se a gente está usando os 32 bits, como eu já falei, mesmo que a gente use o tal do expoente para aumentar, para colocar números maiores, a gente não vai conseguir representar todos os números desse conjunto. Os números reais, eles são armazenados diferentemente dos números inteiros, já que agora a gente tem o expoente, tem a vírgula, uma série de coisas a mais. Normalmente funciona assim. A palavra continua 32 bits, continua um bit para o sinal. Agora, eu tenho que ter uma parte para o expoente e uma parte para aquele número lá, 1,1 vezes 10 a 8. Então, o 8 seria o expoente
e eu teria que armazenar o expoente 8 e o 1,1. Normalmente, o que o computador faz, a maioria das vezes, é o seguinte, ele reserva 8 bits para armazenar o expoente. Então, eu teria expoentes até 256, 2 elevado a 8, 256, e reserva 23 bits para guardar o que a gente chama de mantissa, que é aquele número que aparece antes do expoente. Então, com isso eu faço os 32 bits. Eu tenho um pedaço para o sinal, um pedaço para o expoente e um pedaço para a mantissa. Nas contas que a gente fez na transparência anterior, a nossa base era 10, 10 elevado a 8. Mas como o computador só trabalha com base 2, esse expoente não é 10 elevado a 256 ou 10 elevado a 50, é 2 elevado a alguma coisa. É um pouco diferente, mas de qualquer maneira continua sendo um número muito grande. Agora, o computador ele não vai conseguir armazenar todos os conjuntos, o conjunto inteiro, vai faltar alguma parte. E ele tem dificuldade para armazenar tanto números muito grandes quanto números muito pequenos. Números muito pequenos, no nosso caso, são números que estão muito perto do zero. Se vocês olharem na transparência, aquela reta ali, ela mostra o que a gente poderia representar do conjunto dos números reais. Vocês veem que o zero está incluído bem no meio, depois tem um buraco até onde está escrito R mínimo, que seria o menor número, o número menor que a gente consegue armazenar. Depois, lá no lado direito, tem lá R max, que seria o maior número que eu consigo armazenar. Para o computador normal que a gente está acostumado a usar, esse R max e R mínimo, quer dizer, o maior número que eu consigo armazenar e o menor número que eu consigo armazenar, são na ordem de 3,4 vezes 10 elevado a 38, e o menor número real é 3,4 vezes 10 elevado a menos 38. Depois, se vocês quiserem fazer a conta de 10 elevado a 38, vocês vão ver quantos zeros vocês vão conseguir colocar depois da vírgula. Agora, esse fato de colocar tantos zeros não quer dizer que o teu número tenha tantos algarismos. Ele não vai poder ter tanta precisão. Normalmente vão ter 4 ou 5 algarismos de precisão, 6 no máximo, e o resto vão ser zeros, porque ele não consegue fazer a conta toda. Ele não consegue dizer um número com tanta precisão. 3,45556, 38 algarismos. Não. Ele coloca no máximo 6 algarismos, que é o que ele consegue calcular, e depois ele completa com zeros. Daí o expoente 38. Então vocês veem que, eu vou voltar aqui e relembrar, que essa ideia de que o computador consegue coisas e consegue qualquer coisa, isso vocês veem números pequenos, números muito perto do zero, um número muito pequeno. Se eu fizer uma medida de alguma coisa muito pequena, uma coisa muito perto do valor zero, ele não vai conseguir representar. Se eu fizer uma conta que deu um número muito pequeno, ele não vai conseguir fazer a conta. Ou se eu fizer uma conta que deu um número muito grande, ele também não vai conseguir fazer. Então, há uma certa limitação que tem que ser levada em conta na hora que as pessoas fazem os algoritmos. Não é qualquer coisa, qualquer conta que ele vai poder fazer. E isso tem que estar na nossa cabeça sempre que a gente faz a conta quando apresenta um resultado, para não apresentar um resultado falso. Bom, e agora como é que são armazenados os caracteres? Os caracteres a gente já falou na aula passada, são armazenados em 8 bits ou 1 byte, diferente então dos números que precisavam de 32 bits. Cada caractere só precisa de 1 byte. A gente já viu também que a tabela de códigos mais usada internacionalmente é a tabela ASCII, que atribui a cada letra, a cada caractere um código. Então eu posso colocar em cada byte do computador uma letra, eu posso colocar um sinal de acentuação, eu posso colocar um algarismo. E para representar, por exemplo, um nome, se o meu nome tiver 10 letras, eu vou precisar de 10 bytes. 1 byte para cada letra.
Não esqueça que eu tenho que contar também os espaços em branco como letras. Ocupam também um byte e tem o seu próprio código. Então, o armazenamento de caractere é muito simples. Não tem nada misterioso, é só considerar que cada caractere é armazenado num byte e cada byte tem 8 bits. Valores lógicos, que é a última tipo de dados que podem ser armazenados ou tratados pelo computador. Valores lógicos, a gente já viu antes, eles podem assumir 2 valores, verdadeiro e falso. Significa então que eu precisaria somente de um bit. Um bit, por exemplo, 1 para dizer que é verdadeiro e 0 para dizer que é falso. O problema é que, como a gente já viu, a memória ela é endereçada por byte. Quer dizer, eu consigo dar um endereço para um byte. Agora, dentro do byte, não tem como eu dizer, eu quero o bit terceiro, eu quero o segundo bit, ou só o primeiro. Isso não existe. É como se eu tenho um CEP para casa. Se eu quisesse acessar o bit, seria a mesma coisa que eu dissesse que eu quero ter um CEP para o quarto, ou um CEP para a sala. Isso não tem. Eu tenho um CEP para casa. Da mesma maneira, eu tenho um endereço para o byte, não tenho endereço para o bit. O bit fica escondido lá dentro do byte. Então, por essa razão, os computadores armazenam esses valores lógicos, verdadeiro e falso, de uma maneira que não é muito eficiente, gastam 8 bits, mas no fundo eles só estão ocupando um só. É como se eu reservasse uma casa de 4 quartos e ocupasse um, por exemplo. Mas é a maneira que você encontrou para poder dizer que você consegue endereçar cada valor lógico. Então, valores lógicos e caracteres são muito simplesmente armazenados. Um byte, um valor lógico, um byte, um caractere. Bom, agora a gente vai passar a falar de variáveis em computação. Isso é um assunto um pouco mais avançado e agora, por que a gente precisa de variáveis? Quando nós vamos escrever o algoritmo, nós vamos manipular, por exemplo, notas de alunos, ou vamos manipular extratos bancários, ou vamos manipular nomes de pessoas. Seria mais fácil, né, se eu pudesse representar essas quantidades, não por endereço. Eu quero o dado que está no endereço 3.525.000. Seria mais fácil se eu pudesse dizer o seguinte, eu quero saber qual é o saldo da pessoa. Você vai na memória do computador e procura onde está o saldo da pessoa. Quer dizer, eu estou querendo arrumar um jeito de poder ir na memória do computador não procurando por endereços, não por CEPs, mas procurando por nomes. Eu quero saber onde mora o João, não quero saber o CEP 322. Variáveis são isso. Variáveis são simplesmente nomes que a gente atribui aos endereços. E quem é que faz essa conversão entre nomes e endereços? É o próprio computador. Eu sei onde fica o saldo da pessoa, sei onde fica a nota do aluno, sei onde fica o nome da pessoa. Eu digo o nome e ele tem que se virar para procurar na memória dele em que posição da memória, em que endereço é que tá esse nome, ou esse saldo, ou essa nota. Então, para tornar os programas mais legíveis, todos esses valores que estão armazenados na memória são referenciados por nomes, nunca por endereços, por números. Isso facilita, faz com que a gente tenha programas mais legíveis. É mais fácil empregar nomes, como a gente faz com rua, do que empregar, por exemplo, CEP, né? Então, todas as variáveis, quer dizer, todos os valores que eu manipular no meu algoritmo, todos os valores nota, por exemplo, se eu estou tratando de alunos, calculando notas, então eu vou ter valores para armazenar as notas, vou ter posições de memória, vou ter variáveis. Essas variáveis, quer dizer, elas vão receber nomes, nunca endereços. Agora, sempre é importante que cada uma delas receba um nome diferente, de maneira que você possa identificar sem problema a posição da memória onde está cada uma desses valores. E sempre que eu quiser que o computador vá na memória para buscar um valor de uma nota, buscar o nome de uma pessoa, buscar o saldo no banco, eu vou dar um nome.
Agora, da mesma maneira que existem regras para escrever algarismo, existem regras para escrever valores reais, existem regras para a gente criar nomes. Eu não posso escolher qualquer nome. Os nomes das variáveis, no nosso caso aqui, nos nossos algoritmos, eles vão ser... As regras são simples. O nome da variável, ele pode conter somente letras, algarismos e um caractere especial, que é esse caractere que a gente chama de caractere sublinha. Então, toda a minha variável só vai poder ter letras, algarismos e o caractere sublinha. O que significa isso? Por exemplo, nomes da gente tem espaço em branco entre o nome e o sobrenome. O nome de uma variável não vai poder ter espaço em branco, porque aqui diz que não pode. Uma segunda regra é o seguinte: toda variável tem que começar por uma letra. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável chamada nota 1, ou nome 1, mas eu não posso criar uma variável chamada 1nota, porque é uma regra que se costuma usar em algoritmos. Não devo usar nenhum símbolo diferente daquele símbolo sublinha. Isso a gente já falou. Não existe limitação para o número de caracteres do nome. Quer dizer, eu posso criar nomes de variáveis com quantos caracteres eu quiser. Claro que não adianta criar nomes muito complicados ou muito grandes, porque isso até dificulta na hora da pessoa escrever o algoritmo. E uma outra coisa é que vale a pena mencionar aqui, é que algumas linguagens de programação, em alguns algoritmos, em algumas linguagens, elas fazem diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, o nome de uma variável escrita com letras minúsculas e o mesmo nome escrito com letras maiúsculas estariam se referenciando a posições diferentes na memória. No nosso caso aqui, tanto faz. Eu posso escrever o nome da variável com letra maiúscula, letra minúscula, posso misturar tudo, letra maiúscula e minúscula na variável, e elas vão ser sempre referenciadas à mesma posição na memória. Aqui, a gente está dando algumas dicas para vocês quando forem escolher nomes para as variáveis. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher nomes que sejam significativos. Por exemplo, salário, total, nota, pagamento. Escolher nomes tais como X, Y, Z, isso não quer dizer nada. Pode ser que em algum caso seja significativo, mas na maior parte das vezes isso só atrapalha. Então os nomes devem ser nomes que ajudem a pessoa que está lendo o algoritmo como se fosse uma receita, que ele olha aquela receita e entende do que você está falando. Uma variável chamada salário, todo mundo entende o que ela, ou pelo menos imagina para que ela serve. Então, nomes significativos ajudam a tornar os algoritmos autoexplicativos. Se você quiser, também você pode colocar mais de uma palavra para ajudar a facilitar você entender o algoritmo. Agora, é conveniente separar os nomes pelo caractere especial que a gente já indicou, aquele sublinhado. Por exemplo, ali eu tenho duas variáveis, total de pagamentos e prova final. Vocês veem que as palavras foram separadas não por espaço em branco, mas por aquele caractere especial. Continuando aqui. Agora, não é necessário alongar demais, senão fica até chato a pessoa ler ou escrever isso aí no computador. Por exemplo, total de recebimentos do ano. É um nome desnecessariamente longo, você pode reduzir isso. Ou então você colocar coisas que não trazem informação nenhuma, por exemplo, variável nota. É claro que aquilo é uma variável, por que você vai usar aquela palavra variável antes? Não está acrescentando informação nenhuma. E a última dica é essa que a gente até falou, evitar nomes que não ajudem no entendimento do algoritmo. Por exemplo, nomes tais como X, Y, Z. Se eles realmente ajudam, a gente escolhe, mas normalmente nomes desses assim não trazem nenhum entendimento a mais para a pessoa que está lendo o algoritmo. Aqui eu coloquei alguns exemplos de nomes corretos. Soma, a maioria a gente já falou aqui, soma, salário total, nota final, prova 1, raio, velocidade inicial.
São nomes todos que estão escritos de acordo com a regra. Sempre começam com uma letra, não tem espaço em brancos, só tem letras e algarismos. Se tiver um caractere especial, é só o caractere sublinhado. Então, eles seguem as regras. Aqui, por acaso, não tem nenhuma variável que tenha letra maiúscula, mas não teria problema colocar letras maiúsculas ou até misturar letras maiúsculas com minúsculas. Aqui nós temos alguns exemplos de nomes que são incorretos. Por exemplo, soma com aquele caractere dólar. Aquilo é um caractere diferente que não é permitido. Depois temos ali salário total, um nome de variável que tem um espaço em branco no meio. Isso não é permitido. Para o computador é como se fossem dois nomes diferentes, é como se fossem duas variáveis e não uma só. Depois tem ali dois prova, uma variável, um nome de variável que não começou por uma letra. Nas regras normais, não quer dizer que isso seja uma coisa impossível ou que não apareça alguém que um dia diga que possa ter, mas a maioria dos algoritmos, a maioria das linguagens de programação que se hoje em dia não permitem isso. Então a gente está seguindo as regras normais de todas as linguagens atuais. E o último exemplo ali, salário dividido por hora, salário barra hora, não é permitido porque aquele símbolo barra não faz parte dos caracteres que a gente pode usar. Com estes exemplos a gente encerra a aula de hoje e agora para vocês fica a tarefa de procurarem na apostila os exercícios, os exemplos e tentarem resolver os exercícios com as dúvidas que aparecerem. Vocês podem procurar os monitores para esclarecerem antes. Obrigado.